Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos, a nossa leitura bíblica está chegando ao final desse livro, né? Nós estamos desde o início do ano meditando nos livros do Novo Testamento, já passamos por todos os evangelhos e agora estamos concluindo Atos dos Apóstolos. Nosso capítulo de hoje é o penúltimo capítulo, 27, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 23 ao 26. Está escrito assim: Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Nós lemos ali a viagem de Paulo a Roma, ele está indo como prisioneiro. E junto ali no navio onde ele estava, tem vários outros prisioneiros. E Paulo está ali enfrentando. Nós vemos que Paulo deu um conselho no início da viagem, né? E eles não ouviram, o comandante ele não ouviu o conselho de Paulo e eles acabaram enfrentando uma tempestade. E quando nós lemos ali a continuidade dos versículos 27 em diante, teve um naufrágio. Então, eles sofreram bastante ali nessa viagem de navio. E aí Deus envia um anjo do Senhor para falar com Paulo e diz assim: olha, Paulo, não tenha medo, porque é necessário que você compareça perante César. Era um propósito de Deus. Deus já havia dado essa palavra para Paulo enquanto ele estava em Cesareia. Não tenha medo, Paulo. É necessário que você chegue até Roma. É necessário que você pregue a minha palavra em Roma. Então, Paulo estava vivendo o quê? Debaixo do propósito, debaixo da vontade de Deus para a vida dele. E aí ele estava enfrentando uma situação difícil, uma tempestade, e aí vem o Senhor e dá um ânimo para ele e diz: ó, não precisa ter medo, é necessário que você compareça perante César. E ainda veio algo para o Senhor: Deus, por sua graça, né? A mensagem do anjo para Paulo: Deus, por sua graça, por seu favor, por sua bondade, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. E aí essa é a mensagem que Paulo passa ali para os comandantes e para as pessoas que estavam no navio com ele. Olha, tenham ânimo, eu creio no Deus em quem eu pertenço, eu sei que vai acontecer conforme ele me disse, então tenham ânimo. Provavelmente a gente vai ser o quê? Arrastado para alguma ilha. E é o que aconteceu quando nós lemos ali a continuidade do versículo do capítulo 27, o capítulo 28, nós vemos que eles foram parar na ilha de Malta. Mas, amados, o que me chamou a atenção aqui foi essa parte em que diz assim, ó: Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Amados, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus para as nossas vidas, debaixo do propósito de Deus para as nossas vidas, a graça de Deus, o favor de Deus que está sobre nós, nos cuidando, nos protegendo, acaba atingindo as pessoas ao nosso redor. E foi isso que aconteceu com Paulo aqui. Eles estavam achando que eles iriam morrer naquela tempestade. Eles achavam que iam morrer. E aí vem Deus e diz: não, Paulo, você não vai morrer, não tenha medo. Por quê? Porque é necessário que você cumpra o meu propósito, a minha vontade para você. E a minha vontade é que você chegue e pregue o meu evangelho em Roma. Então você não vai morrer aqui. E aí Deus não poupou apenas a vida de Paulo. A palavra nos diz assim que Deus, por sua graça, entregou: olha, Paulo, eu não vou salvar só a tua vida, mas pela graça, pela minha graça, eu vou salvar todas as pessoas que estão com você nesse navio. Ah, amados, eu fico impactada com isso. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, a graça e o favor de Deus, eles transbordam, não apenas sobre a nossa vida, transbordam para as pessoas que estão ao nosso redor.
Quando nós estamos debaixo da vontade, do propósito de Deus para nós, o favor, a proteção de Deus transborda para nossa família, transborda no nosso ambiente de trabalho, transborda onde quer que nós estejamos. Amados, isso é glorioso demais, saber que por causa de uma escolha, de uma decisão, não que seja um mérito nosso, mas nós temos um poder de escolha, amados. Você já imaginou se Paulo, quando Jesus pergunta para ele lá na conversão dele, ei, por que você está me perseguindo? Paulo não se rendesse, Paulo não aceitasse, ou então durante a caminhada cristã de Paulo, Paulo se rebelasse contra Deus, não querendo cumprir o propósito dele. Ali naquele momento, por exemplo, nós podemos ver aqui em Cesareia, se Paulo tivesse cedido ao medo e pensado assim, não, eu acho que eu não vou, eu tô com muito medo, eu não vou até Roma, vai ser pior, eu não vou apelar para César, eu vou tentar negociar com os judeus, eu vou tentar negociar de alguma forma para poupar minha vida. Ou seja, se ele tivesse cedido ao medo, ele não estaria cumprindo o propósito de Deus, ele não estaria naquele navio e provavelmente aquelas pessoas teriam morrido. Aquele naufrágio provavelmente teria levado muitas pessoas à morte. Talvez alguns pudessem se salvar, mas a maioria perdesse a vida. Mas por causa de uma decisão, amados, a nossa caminhada cristã é intencional, é proposital, a gente toma escolhas, a gente faz decisões. E Paulo fez decisões em se sujeitar a Deus, a confiar em Deus, a acreditar. Se Deus disse que eu vou até Roma, então eu vou. Não importa o que esteja acontecendo comigo, não importam as tempestades, não importam os obstáculos, as tribulações. Se Deus diz que eu vou chegar lá, que é necessário que eu pregue em Roma, pois então eu vou pregar. E é assim que ele se posicionou, e por causa desse posicionamento do apóstolo Paulo, se sujeitando à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a vida dele, o favor de Deus sobre ele acabou transbordando para todos que estavam naquele navio. Deus poupou a vida de Paulo e poupou a vida de todos aqueles homens, até mesmo homens prisioneiros que de fato eram homens ímpios, que de fato tinham cometido algum crime. Mas eles foram o quê? Poupados, porque a graça de Deus que estava sobre Paulo transbordou a ponto de atingir essas pessoas. Eu falo que a graça de Deus respinga. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, essa graça que está sobre nós, ela respinga sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Amados, quantas vezes eu já vi isso acontecendo na minha vida? Tanto dos dois lados eu já vi acontecendo. Eu sendo o instrumento de estar ali debaixo da vontade de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida respingando sobre pessoas ao meu redor, ou então eu estar aliançada, eu estar ali tendo uma amizade, ou então uma aliança. Quando eu falo aliança, não é simplesmente não estou falando de aliança de casamento, claro que podemos tratar sobre aliança de casamento, mas o que eu estou falando da aliança é você andar junto com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa persevera na vontade de Deus para ela, e aí o favor que tá de Deus sobre a vida dela acaba respingando sobre você. Eu já experimentei isso, de andar com pessoas que o favor de Deus sobre a vida dela acabou respingando em mim, e eu acabei sendo privilegiada. Por quê? Simplesmente porque estava andando com aquela pessoa. Amados, quantas vezes eu já vi isso acontecendo? Eu sendo esse instrumento, pessoas sendo favorecidas, enquanto eu estou aqui caminhando, perseverando na vontade de Deus para mim. Ou então, quantas vezes eu sou favorecida por andar com pessoas que estão ali, perseverando na vontade de Deus para elas. Amados, isso é glorioso demais. O encorajamento de Deus para nós hoje é que nós possamos ser instrumentos para abençoar vidas, porque quando nós nos colocamos em obediência a Deus, em obediência à vontade de Deus para nós, assim como o apóstolo Paulo estava, se sujeitando, se rendendo à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a vida dele, quando nós vivemos assim, nós somos instrumentos para abençoar, para instrumentos de bênção, de favor, de bondade de Deus para a vida das pessoas ao nosso redor. As pessoas recebem o favor de Deus
por causa de um posicionamento de fé e confiança. Pessoas dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, irmãos em Cristo, no local onde congregamos, acabam recebendo, né? O favor de Deus vai transbordando. Isso é glorioso demais, amados. Então eu quero encorajar você de duas formas. Primeiro, seja essa pessoa que se coloca debaixo do propósito de Deus para a tua vida. Não ande debaixo do medo, assim como Deus falou ali com o apóstolo Paulo, não tenha medo. O propósito que eu tenho para a tua vida vai se cumprir, é necessário que você chegue até Roma, então não tenha medo. O propósito, a minha vontade sobre você vai se cumprir. Eu não vou poupar só a tua vida. Eu vou derramar favor, graça, e todas as pessoas que estão nesse navio com você serão poupados também, eles não vão morrer. Amado, se posicione assim. Quando nós nos posicionamos assim, as pessoas ao nosso redor recebem favor, proteção, graça de Deus, bondade de Deus, que vai transbordando não só na nossa vida, mas para todos ao nosso redor. Então eu encorajo você a viver assim, a se render, a se colocar debaixo da vontade de Deus para você e a ver a graça e o favor de Deus transbordando para todos ao seu redor. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, aonde você estiver. E também quero encorajar você, amados, a se aliançar, a ter um relacionamento de intimidade com pessoas que você sabe que estão debaixo da vontade de Deus. Sabe, amados, nós temos vivido tempos difíceis. Muitos se dizem cristãos, mas não estão se rendendo à vontade de Deus para eles. Então é muito bom quando nós andamos, nos aliançamos, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento de casamento, para quem vai se casar. Ore a Deus, peça direção a Deus, se aliancie com pessoas que estão debaixo da vontade de Deus, porque aí o favor de Deus que está sobre elas acaba respingando sobre nós também, amados. Isso é muito bom, isso é glorioso. Aí a gente está vivendo a vontade de Deus e a gente vai se aliançando com pessoas que a gente sabe que também estão vivendo a vontade de Deus para elas. Seja no ambiente de trabalho, seja nos negócios, né? Muitas pessoas fazem sociedade, amados, apenas visando lucro, apenas pensando no dinheiro e não pensam em toda a parte que tem por trás disso. E aí a pessoa acaba se dando muito mal, porque ela só pensou no dinheiro. Ou alianças ministeriais, amados. Tem alianças ministeriais que só visam dinheiro. A pessoa não consegue pensar em outra coisa. É só dinheiro. Aí lá na frente ela vai e se dá muito mal. Amados, eu quero encorajar você a pedir sabedoria a Deus, discernimento a Deus, para você se aliançar, seja numa esfera profissional, no trabalho, nos seus próprios negócios, seja na esfera familiar, seja para quem vai casar, na esfera ministerial. Peça discernimento ao Senhor, se aliancie com pessoas que você sabe que estão rendidas à vontade de Deus, que têm um coração rendido a Deus, submisso, sujeito a Cristo Jesus. Porque nós temos vivido tempos difíceis, muitos se dizem cristãos, mas o seu coração não está em Cristo. O seu coração está nas coisas desse mundo aqui, está no poder, na ganância, no dinheiro, na fama, enfim, na libertinagem, na imoralidade, nas obras da carne, um coração voltado para esse mundo, para a sabedoria desse mundo. Peça discernimento ao Senhor para que você não se aliancie com esse tipo de gente. Quando nós nos aliançamos com pessoas que caminham em submissão a Deus, amados, nós acabamos recebendo, eu brinco assim, né? Nós acabamos recebendo os respingos da graça de Deus que estão sobre aquela pessoa, vem sobre nós também. Vem sobre nós também. Amados, isso é muito bom, é glorioso a gente viver assim, sendo instrumento do favor de Deus para as pessoas ao nosso redor e também recebendo o favor de Deus porque nos aliançamos, porque vivemos com pessoas que sabemos que estão sujeitas a Cristo Jesus. Isso, amados, não significa que nós não vamos conviver com todo tipo de pessoa, né? Nós não podemos
sair desse mundo aqui e viver numa bolha. Não existe isso. Nós convivemos com todo tipo de pessoa. Mas quando eu falo aliançar, amados, é ter uma intimidade, né? Você que vai casar, ore ao Senhor, peça discernimento ao Senhor. Não vá sair casando com alguém que apenas se diz cristão, mas que você sabe que o coração daquela pessoa não está em Cristo, que o coração não está rendido, sujeito, submisso a Cristo Jesus. Ou então você tem um negócio, não vai fazer uma sociedade visando apenas lucro, dinheiro. Veja se aquela pessoa a qual você vai se tornar sócio tem o mesmo, anda no mesmo espírito que você, tem a mesma direção que você, tem a mesma visão que você. Você tem uma amizade. Não vai abrir o seu coração para alguém que não tem o mesmo espírito, que não anda no mesmo espírito que você. Quantas pessoas hoje em dia se dão mal, não têm as suas vidas poupadas, simplesmente porque se abrem a pessoas que não estão debaixo do favor e da graça de Deus, mas se abrem a sua intimidade, o seu coração para pessoas ímpias. Amados, a gente precisa ser sábio. A gente precisa pedir o discernimento e a sabedoria de Deus para viver, principalmente nesse tempo, que nós sabemos, é bíblico, os últimos tempos seriam terríveis. Os homens seriam egoístas, avarentos, maledicentes, ambiciosos, só pensariam em si mesmos. Então, nós precisamos analisar tudo isso e tomar cuidado. Então, o encorajamento de hoje é: seja uma pessoa rendida à vontade de Deus, para que o favor e a graça de Deus, assim como estavam sobre o apóstolo Paulo, poupando a vida dele, acabou poupando a vida de todos que estavam com ele naquele navio. Seja essa pessoa um instrumento de graça para as pessoas ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, por causa de você. A graça de Deus sobre a tua vida vai poupar muitas pessoas de enfrentarem sofrimentos ou até mesmo morte, seja física ou espiritual. Se posicione se sujeitando a Deus. A tua vida cristã não é simplesmente só sobre você. É primeiramente para glorificar a Deus. E quando glorificamos a Deus, a nossa vida tem um impacto sobre as vidas ao nosso redor. Então se posicione assim, seja essa pessoa que é instrumento de graça, de favor, de bondade para as pessoas ao seu redor. E quando for ter que fazer uma escolha sobre com quem caminhar, com quem se aliançar, seja de forma familiar, alguém com quem você vai se casar, seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja financeiramente, ore ao Senhor e peça discernimento para que você se aliancie com pessoas que também estão debaixo do favor, da graça de Deus, que estão sujeitos, que têm um coração rendido a Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos sejamos sábios, que nós tenhamos o discernimento, o entendimento que vem do Senhor. Pai, eu oro para que nós nos rendamos a Ti em completa confiança e sejamos instrumentos de bênção, de favor, de bondade para as pessoas ao nosso redor. Que a graça do Senhor sobre as nossas vidas transborde, atingindo, alcançando as pessoas ao nosso redor. Pai, eu também peço que o Senhor nos dê sabedoria sobre as alianças que nós vamos fazer, Pai. Seja na esfera familiar, pessoal, emocional, financeira, profissional, ministerial, que nós possamos nos aliançar com pessoas que também têm um coração rendido a Ti, com pessoas que também estão disponíveis e dispostos para fazer a Tua vontade, pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que aceitam ser corrigidos e transformados e moldados por Ti. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a Tua glória. Queremos que através da nossa vida outras vidas sejam poupadas, outras vidas sejam alcançadas com o Seu favor, com a Sua bondade, com a Sua graça, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.